Bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Aqui é um lugar para todos, onde podemos servir a Deus e ao próximo. Nossas programações acontecem todos os sábados às 10 da manhã e aos domingos, realizada pelo grupo de jovens do programa Suave na Nave, às 19 horas. Se você tem interesse em estudar a Bíblia com a gente, te oferecemos estudos bíblicos gratuitos. Quer conhecer mais sobre a nossa comunidade, os nossos projetos? Então nos acompanhe nas redes sociais. Nos siga no Instagram, @comunidade Novo Tempo Portal, e se inscreva em nosso canal no YouTube, Comunidade Novo Tempo Fortaleza. A nossa adoração já vai começar, então compartilhe essa live com um amigo. Um abraço e fica com Deus! Bom dia. Que bom que você está aqui. A gente fica muito feliz quando a gente vê pessoas novas aqui na nossa casa. Algumas pessoas que nós já vimos no sábado passado. Que bom que você está aqui. Bem-vindo à comunidade Novo Tempo de Fortaleza. Essa é uma comunidade da Igreja Adventista. E a intenção dessa casa, desse lugar, desse ambiente, é proporcionar a você que está aqui, você que está em casa também, uma experiência real com Deus. Que nessa manhã não possa ser diferente. Sabe, eu estava conversando com algumas pessoas e confesso que essa semana eu tive muita dificuldade em escolher uma mensagem. Há como muito tempo eu não tinha dificuldade em escolher o que falar. E eu entendi que Deus precisou, confirmar o que eu precisava falar essa manhã, porque eu precisava primeiro falar para mim. Então nessa manhã eu vou pregar para mim e espero que a mesma necessidade minha possa ser a sua nessa manhã. O tema da nossa mensagem é: eu não sou o que pensava ser. Eu não sou o que pensava ser. Antes da gente continuar, convido você aí a fechar os seus olhos. Você que está em casa também, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, vamos abrir agora a Tua Palavra. Mais uma vez pedimos que, através de um servo, através de um vaso, através da minha voz, que o Senhor possa falar nessa manhã. Que o timbre, a voz seja minha, mas que as palavras sejam Tuas. Porque o Senhor ama cada um que está aqui nessa manhã e deseja falar ao coração de cada um. A cada um que está em casa também. Oramos no nome de Jesus. Amém. Quando eu abro a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, é muito fácil a gente criar uma admiração por alguns personagens. E um personagem que eu gosto bastante, até pelo fato de ele ter sido um líder muito exemplar, é Moisés. E quando a gente olha para a história de Moisés, há inúmeras lições que a gente pode tirar para a nossa vida. Nessa manhã, eu quero falar sobre Moisés um pouco e extrair umas lições para a nossa vida espiritual nessa manhã. Quem era Moisés? Moisés nasceu hebreu, mas foi criado como um egípcio. A gente sabe que os hebreus estavam vivendo há cerca de 400 anos sobre escravidão, e eles eram escravos do povo do Egito. As gerações que antecederam a Moisés, também todos eram escravos, afinal foram 400 anos. E Faraó, ele sanciona um decreto para que todo filho hebreu fosse morto, porque ele estava com medo dos hebreus então superlotarem o Egito e logo depois então eles tomarem o poder da mão dos próprios egípcios. Então Moisés, ele nasce em uma família de hebreus, mas é colocado dentro de um cesto e é colocado no rio. Você conhece a história. E o significado do nome de Moisés significa tirado das águas. E quem justamente tira Moisés das águas foi a filha do faraó, e ela passa a criar Moisés como se fosse o seu próprio filho. A história de Moisés na Bíblia eu acho muito interessante, porque retrata um Moisés muito humano. Muito humano. Por quê? Porque eu digo isso. Essa história, além de ser bonita, além de ser uma história até poética, ela nos faz olhar para o lado humano de Moisés. Por quê? Porque Moisés se torna alguém que ele não encaixa em nenhum lugar. Por que eu digo isso? Porque ele nasce hebreu, corria sangue de hebreu dentro do seu corpo, mas foi criado como um egípcio. Então você imagina a luta na mente de Moisés, o conflito para a formação da sua identidade. Espera, eu sou quem? Eu sou hebreu ou eu sou egípcio?
Meu sangue é hebreu, mas a minha cultura, a forma que estão querendo me ensinar, me doutrinar, é de egípcio. Então, ele não se encaixava com os hebreus, mas também não se encaixava com os egípcios. Que coisa estranha, né? E sabe, o conflito interno e quem sabe até crise de identidade foi algo extremamente normal na vida de Moisés. Então, a gente vê que esses conflitos internos, as crises de identidade, não são coisas novas, mas são coisas que já acontecem há muito tempo. E a história, então, se desdobra, e Moisés, com 40 anos de idade, ele comete, então, ele mata um egípcio que viu espancar um hebreu, ele viu alguém maltratando o seu próprio povo, então mata esse homem, e com medo, então, de morrer, o que é que ele faz? Ele foge para uma área remota, uma área deserta, na região de Midian. E ao passar mais 40 anos, nós vamos então nos deparar com a história, com o trecho que nós vamos aqui na Bíblia. E nós vamos estudar exatamente essa porção. Abra sua Bíblia, por favor. Quando você abrir a Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3. Essa parte que nós vamos ler, Moisés já tem então aqui 80 anos de idade. Tá bem? Êxodo, capítulo 3, vamos ler os versículos 10 em diante. 10 ao versículo 15. Se você não estiver com a sua Bíblia, acho que aqui na tela vai estar sendo projetado. Você pode estar acompanhando aí. Diz assim: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu serei contigo. E este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? O que é que eu vou dizer? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Nós temos o costume de muitas vezes olhar para a história bíblica e perder um pouco o fio da meada e entender o que é que Deus está querendo deixar claro aqui para nós. Nós muitas vezes olhamos para a história bíblica de uma forma completamente errada, porque a gente olha como um livro histórico, como apenas um livro histórico, como se algumas informações ou alguns acontecimentos não pudessem se repetir. Ou seja, isso aqui foi só para Moisés, aquilo ali foi só para Davi, aquilo ali foi só para Marcos, para João. Só que quando a gente olha para a Bíblia, de fato como ela é, como meio de comunicação do céu para nós, a gente passa, sabe, a nossa mente a abrir e a gente passa a ver como esse livro é muito atual e como a sua mensagem é extremamente importante para os nossos dias. E uma das coisas que eu amo sobre a Bíblia, sabe o que é? É que a Bíblia ela não vai retratar nenhum profeta, nenhum discípulo, ninguém que foi chamado por Deus como alguém sem falhas, como alguém de um padrão inatingível, como alguém que não seja falho. Então a Bíblia mostra que, mesmo com falhas, Deus é capaz de usar, Deus é capaz de transformar, e Deus tem um plano e tem um propósito para todos. Todos aqueles que chama, Ele pode usar. Moisés, com 80 anos de idade, era um assassino, fugiu, e agora Deus está chamando ele: Moisés, é o seguinte, o meu povo está preso há 400 anos, e eu quero te usar. Vai ser você. Não vou esperar nascer outro, não vou esperar outra geração, e vai ser você. E aí, qual a reação de Moisés? Vocês perceberam aí no texto o que é que Moisés fala? Moisés, ele responde a Deus da forma mais humana possível, Rudy. Ele fala: eu? Você já respondeu alguma pergunta assim? Alguma tarefa que te deram e você: eu? A gente, como pastor, às vezes encontra isso muitas vezes. A gente pede para alguém: olha, você vai ficar responsável por isso, você tem dom para isso, e a pessoa fala: eu? Né? Então Moisés, ele responde da forma mais humana possível. E ele fala para Deus, ele começa a argumentar: Senhor, peraí, quem sou eu para me apresentar diante de Faraó? O homem mais poderoso da terra no momento? Quem sou eu para liderar um povo? Deus, eu não sou líder, eu nunca liderei ninguém. Senhor, eu não consigo nem falar direito, eu não sou nem hebreu nem egípcio, eu não me encaixo com ninguém ali.
Mas sabe, Moisés, ele tinha noção que Deus estava chamando ele para viver algo grande. Ele não se sentia capaz ou apto para tal coisa. Porque ele fala assim, olha, eu sei que o Senhor está me chamando para algo grande, para uma grandeza, mas tudo que eu consigo ver na minha vida é fraqueza. Tudo que eu consigo ver na minha vida é fraqueza. Eu sei que tu tens algo muito maior para mim do que eu tenho experimentado até agora, mas Deus, eu não consigo acreditar que o Senhor pode, mas principalmente quer usar alguém como eu. Você já se sentiu assim alguma vez? Êxodo 3 relata a fraqueza de Moisés. Êxodo 3 expõe as inseguranças que são predominantes no coração de Moisés. A dúvida começou a permear na alma de Moisés. A vergonha do seu passado veio à tona e atormentava sua mente. E talvez essa manhã eu estou falando aqui para alguém que tem vergonha do seu passado, de alguma decisão que tomou no passado e que marcou a sua vida. Ontem eu conversava com minha esposa no pôr do sol e lembrando do meu passado, tem coisas que eu não me orgulho. E se eu pudesse voltar no tempo, com certeza eu faria diferente. Mas sabe, talvez você carregue alguma vergonha de uma decisão errada. Talvez o que você carrega hoje não é nem vergonha, mas é ansiedade por estar sempre se comparando a alguém. E que mundo que nós estamos vivendo hoje, não é? É cruel esse século 21, essa era que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a gente começa a esquecer que somos pessoas diferentes. Que parece que tem que ter um padrão que todo mundo tem que pertencer para ter um valor. E se eu não me encaixo nesse padrão, nessa realidade tem algo de errado comigo. Aí a gente passa a querer consertar isso dentro de nós com algo que vem de fora. A gente percebe que está algo faltando aqui dentro, mas quer consertar com algo de fora. Por exemplo, se eu pudesse ter mais seguidores. Se eu tivesse mais curtidas nas coisas que eu posto. Se eu tivesse mais engajamento. Se eu ganhasse mais um pouco. Se meu salário fosse maior. Se eu pudesse ter mais influência. Sobre algumas pessoas, aí eu vou ter o que eu tanto preciso. Está vendo que a gente acaba rastejando a nossa vida, mendigando a atenção de pessoas que a gente nem conhece, mendigando afeto, carinho, reconhecimento de pessoas que talvez nem fazem parte do plano de Deus para nossas vidas. O que Moisés estava querendo dizer para Deus é: Senhor, eu não sou importante o suficiente para essa tarefa gigantesca. Eu sou pecador, eu sou assassino. O Senhor não lembra lá do egípcio que eu matei? Quem sou eu? Essa era a pergunta que Moisés fez para Deus. E talvez nessa manhã você e eu podemos nos identificar com a insegurança que permeava o coração de Moisés. Eu falo isso porque eu já tive momentos em minha vida em que eu duvidei da minha capacidade, duvidei do meu potencial, duvidei dos propósitos para a minha vida, duvidei do meu valor. E quando a gente passa a viver assim, a gente passa a ampliar as nossas fraquezas e a gente esquece nossos pontos fortes. Por exemplo, eu estava vivendo um ano muito difícil, o ano de 2015, e, sabe, eu ouvi muita coisa que feriu meu coração, muita coisa que afetou a minha mente, a minha forma de me enxergar, e eu tive que trancar a faculdade porque eu não estava bem. E acontece que, quando eu tranquei a faculdade, muitas pessoas, sabe, que chegaram e disseram assim: cara, foi a melhor coisa que tu fez, porque tu não tem aptidão para isso. Foi a melhor coisa que tu fez porque tu não tem futuro como pastor. É melhor tu procurar outra área. Tu é muito novo para isso. Tu não presta. Eu ouvi palavras assim. E pessoas dizendo: desista. Desista. E por alguns momentos eu até desisti, sabe? Eu chamei minha família no pôr do sol. Sentamos e eu falei: pai, mãe, é o seguinte. Eu não volto mais para a faculdade. Eu vou fazer alguma coisa da minha vida, mas eu não quero mais isso. Essas pessoas têm razão, pai. Mãe, essas pessoas têm razão. Eu não tenho aptidão para isso. Eu não tenho formação para isso. Eu não tenho nem idade para isso. E eu fui depois conversar com Deus. Me tranquei no quarto, me ajoelhei. Eu não lembro se eu ajoelhei, se eu deitei, mas é que eu desabafei, sabe? Sabe quando você desabafa para Deus? Fala para Ele tudo que está no seu coração. Eu falei: Senhor, é isso que eu sou? Eu sou um fracasso? Eu sou alguém que não tem aptidão? Eu sou alguém que não tem valor? E sabe, de uma forma muito clara, eu ouvi Deus dizer para mim a seguinte coisa: Ítalo,
Sabe o que me deixa chateado em você, Ítalo? É isso. Porque você escuta qualquer coisa que as pessoas falam a seu respeito e você acredita. E quando você acredita em mentiras, não há espaço para a verdade. Eu estou há tanto tempo querendo falar para você quem você é, só que você prefere acreditar nos outros. E isso me deixa triste. Eu ouvi Deus falando isso nitidamente para mim. Quem é fulano ou quem é fulana para falar a respeito de um filho meu? Eu que conheço, eu sei quem você é. E nesse momento eu ouvi Deus dizendo assim: Ítalo, você não é um fracasso, mas você é amado. Você é perdoado. Você é abençoado e você é meu filho. A partir desse momento minha vida mudou o sentido. Sabe por quê? Porque nesse momento eu me lembrei da minha identidade. Eu sou filho de Deus. Eu lembrei do propósito que Deus tem para a minha vida. E Deus restaurou a direção na minha vida. Será que alguém aqui nessa manhã se identifica com isso? Você sente e sabe que Deus tem algo a mais para você viver, para você experimentar, mas só consegue enxergar o seu pecado, só consegue enxergar o seu fracasso? Quem sabe rotularam você baseado em uma experiência passada que você teve? Nessa manhã eu ouso acreditar que o Espírito Santo de Deus vai falar com todos vocês que se sentem assim. Todos que têm essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Você está fazendo a pergunta errada. Nós não temos que passar a vida toda perguntando: quem sou eu? Senhor, eu sou isso, isso e isso. Mas temos que perguntar e lembrar: quem é o Deus a quem eu sirvo? Toda vez que Moisés falava: quem sou eu? Deus respondia a Moisés: Moisés, não é quem é você, é quem eu sou. O eu sou vai contigo. Moisés colocava diante de Deus, abria diante de Deus os seus fracassos, e Deus dizia: eu sou, eu vou contigo. Em outras palavras, Deus dizia para Moisés: Moisés, o foco aqui não é você, porque eu tenho um plano para o meu povo. Você vai ser apenas o meio, o instrumento que eu vou usar pelo meu poder para tirar esse povo da escravidão. O foco não é quem eu sou, mas quem Ele é. Porque quando eu entendo a minha identidade em Cristo, eu passo a entender que a minha vida tem sentido, que a minha vida tem propósito. O foco nunca foi Moisés. E deixa eu te dizer nessa manhã, o foco nunca será você. O foco é o Deus Todo-Poderoso. Porque quando a gente olha para Deus, a gente entende quem realmente nós somos. E o primeiro passo para viver assim é conhecer a Deus. Quem era Moisés? Quando a gente olha para a sua história, alguém adotado, um penetra, tanto no Egito quanto no povo hebreu, alguém inseguro, alguém cheio de traumas, um assassino, um fujão. E toda vez que algo na vida de Moisés acontecia, qual era o resultado? Vazio. Ele fugiu porque estava vazio, ele matou porque estava vazio, ele não encontrou sua identidade porque estava vazio. Agora, apenas um encontro com Deus mudou a vida de Moisés. A vida de Moisés dá um giro de 180 graus. E agora, antes, aquele que era vazio, ele encontra propósito, identidade, mas também direção. Será que nessa manhã você precisa entender ou perceber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Será que você precisa reenxergar ou enxergar a sua identidade? Mas será que principalmente você precisa de direção para a sua vida? Porque muitas vezes parece que a gente está andando e não está chegando a canto nenhum. Parece que é só buraco, sai do buraco, sai do buraco. Tropeça, levanta. E parece que a gente não está progredindo em nada. Você nunca se conhecerá ou saberá o que você é capaz de fazer estando longe ou separado de Deus. Separado de Deus, você vai desperdiçar seu potencial. Separado de Deus, você ignora o que sua vida poderia ser. Longe de Deus, você nunca será o homem ou a mulher que Deus sonhou para você ser. Nunca. Quando eu encontro com Deus, o meu passado faz sentido. Eu entendo porque é que eu tive que passar por certas experiências. Quando eu encontro com Deus, o meu presente ganha um novo contexto. Quando eu encontro com Deus, o meu futuro ganha um propósito. Será que nessa manhã você precisa encontrar Deus para lembrar do seu passado e entender por que você passou por certas experiências? Por que é que Deus permitiu?
Será que você precisa nessa manhã encontrar com Deus e encontrar no seu presente um contexto lindo, novo e maravilhoso para a sua vida? Será que você precisa de um propósito para o seu futuro? Tudo isso está disponível para você nessa manhã. Ficou claro para você que a nossa identidade verdadeira está ligada aos atributos de Deus? Se não, ouça bem isso aqui. Porque Deus é soberano, eu e você somos escolhidos. Porque Ele é provedor, nós somos capazes. Porque Ele é o conselheiro todo-poderoso, nós temos direção. Porque Ele é misericordioso, nós somos perdoados. Porque Ele é vitorioso, nós somos vencedores. Porque Ele é Pai, nós somos filhos. Porque Ele é Emmanuel, nós nunca estamos sozinhos. E porque Ele é amor, nós somos aceitos. Eu quero ler o último texto com você, que está no capítulo 4 de Êxodo, o versículo 10 e versículo 11. Vou esperar aqui que você abrir aí e vamos extrair o que Deus quer dizer para nós através desses dois versos. Verso 10 do capítulo 4 diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo? Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora. Eu serei com tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Moisés, mais uma vez, quer expor diante de Deus suas fraquezas. E sabe o que é triste? É que muitas vezes a gente vai viver uma vida toda de um relacionamento com Deus só querendo lembrar para Deus nossos fracassos. Senhor, mas eu sou isso. Senhor, eu já fiz isso. Senhor, a minha identidade hoje é essa. Olha para o meu passado, Senhor. Olha para o meu passado e vê quem eu sou. Lá você vai entender quem eu sou. E era isso que Moisés queria mais uma vez mostrar para Deus. Moisés está vendo, Senhor, olha, eu tenho limitações. Eu sou pesado de língua, eu sou ineloquente. Só que Deus responde: Moisés, eu sou. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Criador. Eu sou todo-poderoso. Eu sou a fonte de vida. Eu sou o conhecedor de todas as coisas. Eu sou o Rei. Eu sou eterno. Eu sou o Salvador. Eu sou o teu Deus. Era como se Deus tivesse dizer para Moisés a seguinte coisa: Moisés, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Já parou para perceber que muitas vezes os nossos pontos fracos existem para que tivéssemos oportunidades para Deus revelar a força dele? Já parou para pensar que talvez um fracasso que você tem na sua vida, ou um ponto de tropeço, é justamente o que Deus precisava para Ele revelar a força do seu poder através da sua vida? Talvez não seria de outra forma que Deus fosse capaz de alcançar e chamar a tua atenção. Aquele homem que era pesado de língua, ineloquente, gago, se torna um novo homem e mostra Deus através da sua vida. Aquele homem que não era confiante, que era medroso, quando Deus entra no seu viver, no seu coração, ele chega com ousadia nas portas do homem mais poderoso da face da terra e diz: deixa o meu povo ir, porque o Deus que eu sirvo é que me dará poder para liderar esse povo para a terra prometida. Após esse encontro com Deus, a narrativa bíblica muda na vida de Moisés. Não é mais alguém ineloquente, gago, fraco. Não é mais alguém com um passado feio, podemos dizer assim. Após esse encontro, a vida de Moisés muda. E eu quero dizer para você nessa manhã que Deus ainda pode mudar histórias. Deus ainda pode mudar vidas. Deus ainda pode transformar corações. Um homem fraco, mas se torna corajoso e enfrenta Faraó. Um homem agora repleto de fé, ao estender a mão e o mar se abre.
o homem que torna a água salgada em água potável, o homem que se torna o meio de comunicação entre um povo e Deus, o homem que enxerga a glória de Deus, o homem que recebe do próprio Deus de suas mãos as tábuas da lei com seus mandamentos, o homem que contempla a glória de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Você pertence a esse Deus. E é nele que está a sua identidade verdadeira. Não no que dizem ao seu respeito. Não na reputação que você criou entre erros e fracassos. Não no que você está enfrentando agora. Não é isso que te define. Se você olhar para isso, é claro que você só vai enxergar isso e você sendo assim. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus e lembramos que nós pertencemos a Ele, nele está a nossa verdadeira identidade. Naquele que te criou, naquele que te redimiu, naquele que te salvou e naquele que tem planos maiores para a sua vida. Naquele que tem coisas grandiosas para fazer por você, em você e através de você. Só que muitas vezes você está diante de Deus dizendo: Senhor, olha o meu passado. Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. O seu passado não te define. Quem está em Cristo, o passado foi perdoado. O passado só vai servir de lembrança para você entender que Deus está trabalhando em sua vida e tem um propósito muito maior. A sua identidade está nos propósitos que Deus tem para você. Naquele que te conhece como ninguém, naquele que te sustenta, que te ajuda e te fortalece. Eu percebi, sabe, que eu não sou quem eu pensava ser, mas eu sou quem Ele diz que eu sou. Não viva, e meu apelo para você nessa manhã é simples: não viva insistindo em ser alguém que Deus nunca sonhou que você fosse. Não insista. Você vai estar desperdiçando os propósitos que Deus tem para a sua vida. É triste ver isso, né? Mas há pessoas que vão passar a sua vida toda insistindo em ser alguém que Deus nunca sonhou para eles, insistindo em acumular coisas que Deus nunca sonhou para a sua vida, insistindo em se relacionar com pessoas que Deus nunca sonhou para a sua vida, insistindo em trabalhar em um lugar que Deus nunca sonhou para a sua vida. E o resultado disso é uma fé pequena, uma comunhão quase inexistente. Tudo isso quando a gente não entende o plano de Deus para a nossa vida. Então, amigo, amiga, nessa manhã, se alguma coisa que eu pudesse falar para o seu coração para ficar gravado é isso: não viva insistindo em ser alguém que Deus nunca idealizou que você fosse. Não insista em sonhar os sonhos que Deus nunca sonhou para a sua vida, mas viva sendo quem Ele te criou para ser, porque é lá onde você encontra propósito, identidade e direção. Sua identidade está em Cristo, o seu propósito está em Cristo, e é Ele que dará a direção que você precisa para ver uma vida ao seu lado de vitórias. Não seja marcado pelo seu passado. Não permite que alguém traga à tona algo que Deus já perdoou. Não permite que as pessoas digam quem você é. Não permita que as suas experiências passadas, fracassos ou até vitórias digam quem você é. Mas nesse livro nós encontramos quem Deus diz que somos. Somos amados, perdoados, abençoados. Somos salvos pelo sangue desse Deus maravilhoso que foi derramado em nosso favor. Nesse momento, quero convidar o Ministério de Louvor para cantar mais uma música nessa manhã. E eu sei que eu não fiz isso aqui ainda, mas eu quero convidar você que está aqui nos corredores, aqui nas escadas, ou você que está sentado. Se você nessa manhã precisa entender a sua identidade, o seu propósito e precisa de direção na sua vida, eu convido você, enquanto o ministério canta essa música, a você abrir o seu coração, falar com Deus. Não apresente para Deus o seu passado, o seu fracasso, porque Deus não está preocupado com isso. Deus quer que você enxergue quem Ele é, porque nele é quem você é de verdade. Cante, abra o seu coração, se renda nessa manhã. E no momento que você se sentir tocado, queria que você ficasse em pé, porque logo após nós vamos orar juntos mais uma vez. Aproveite esse momento
Deixe Deus continuar falando no seu coração e fale com Ele também nessa manhã.